Olá, queridos, tudo bom? Aqui é a professora Jamile Flávia. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. O assunto que eu escolhi para nós continuarmos, que se atrela ainda aos conteúdos do nono ano e que vão ser cobrados por vocês durante o ensino médio, se atrela aos gêneros digitais, ou seja, a linguagem da internet, os textos da internet, né? Então, aqui nós temos, para início de conversa, o entendimento de que os gêneros digitais, eles estão atrelados à linguagem da tecnologia. Como a tecnologia, o mundo em que nós estamos vivendo, a globalização, né? Como esse fenômeno histórico está cada vez mais afetando as formas de comunicação, a forma como nós nos comunicamos. Então, aqui, para vocês compreenderem a relevância desse assunto e por que você tem que prestar bastante atenção nesses conteúdos, você tem aqui as competências, a competência 9 do Enem, que é a competência que vai cobrar o entendimento de você acerca desses gêneros, né? Então, em linhas gerais, a competência 9 de avaliação da prova do Enem, ela diz que você precisa entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social. Então, o que ele quer dizer? O que ele quer que você entenda no primeiro momento, né? De que forma você é afetado pelas tecnologias da comunicação e da informação, né? E essas tecnologias também afetam a vida em sociedade, as relações sociais, né? Esse é um dos aspectos que provavelmente a prova do Enem vai querer cobrar de você acerca dessas tecnologias, tá? No desenvolvimento do conhecimento, associando aos conhecimentos científicos as linguagens que lhe dão suporte às demais tecnologias, aos processos de produções e aos problemas que se propõe solucionar. Então, aqui, gente, vocês têm o seguinte, a necessidade de entender quais são as tecnologias da comunicação e da informação hoje, ou seja, quais são os recursos que nós temos hoje em dia para trabalharmos com esses suportes, né? Então, o celular, o computador, o tablet, são ferramentas que podem ser consideradas como da tecnologia e da informação. E essas ferramentas, sobretudo no âmbito virtual, né, quando conectadas à internet, elas propiciam uma nova forma de interação, uma interação virtual que tem também dentro da sua estrutura uma nova forma de linguagem, né? É por isso que aqui você vai ter 3 habilidades da competência 9 de avaliação do Enem para cobrar de você esse conhecimento. Lembrando, gente, que para cada habilidade da prova do Enem, você vai ter uma questão, tá certo? Então, a habilidade 28 exige que você reconheça a função e o impacto social dessas tecnologias na sua vida e na vida das pessoas, né? Então, aqui, qual é a função que essas tecnologias hoje exercem na nossa vida? A comunicação está mais rápida, mais dinâmica. Aqui, nós estamos num processo EAD, em que eu estou conversando com vocês a partir de uma aula online, né? Esse também é um processo que funciona graças a essas tecnologias. E também nós temos alguns impactos que podem ser vistos como negativos, né? Que é a ansiedade, que é o desenvolvimento de padrões sociais que frequentemente nós não conseguimos alcançar, mas essas redes, principalmente as redes sociais, elas pintam na vida das pessoas a necessidade de trabalhar assim, né? Então, existem coisas positivas e coisas negativas para a gente analisar acerca dessas tecnologias, certo? Além disso, você tem a habilidade 29, que pede para você identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e informação. Então, ele quer que você entenda como é que funciona o texto dentro dessas tecnologias, né? Nas redes sociais, nos blogs, nos sites. Como é que hoje em dia nós temos o funcionamento da linguagem? E a habilidade 30 pede para você relacionar as tecnologias da comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. Então, é uma habilidade que pede para você reconhecer os efeitos positivos atrelados a essas tecnologias, como o fato de que, por meio da informação, da comunicação, da internet, você consegue ter um avanço tecnológico pessoal e também você consegue ter muito mais acesso ao conhecimento graças a essas tecnologias.
Então, o que o Enem quer que você entenda? As tecnologias da comunicação e da informação são extremamente importantes para a sociedade. E essas também podem ser entendidas, né, dentro do contexto em que nós inserimos, como maléficas para a nossa vida, dependendo de como nós a utilizamos, certo? Então, gente, aqui a gente vai entender qual é o impacto na nossa vida social e pessoal no que se refere a essas tecnologias, tudo bem? Então, a linguagem, gente, como a gente percebeu nas nossas primeiras aulas, ela varia, tudo bem? Ela modifica-se. A linguagem, com o decorrer do tempo, de acordo com determinada região ou grupo social, ela vai ter as suas variações. Dentro da tecnologia, como um avanço da atualidade, a linguagem também vai ter a necessidade de se modificar, de se adequar a esse sistema em que ela está inserida, né? Principalmente o meio virtual. Então, a comunicação, ela se tornou totalmente diferente graças às novas tecnologias, principalmente devido às inovações tecnológicas, né? Alterando as nossas relações sociais, mas também a própria língua portuguesa, como você pode aferir aqui nesse texto. O que isso nos leva a compreender, né? O que isso nos traz enquanto interpretação? Que esses efeitos, essas modificações que as tecnologias geram na nossa vida, elas podem ser vistas também de uma forma negativa. Ó, aqui você tem nessa charge um exemplo de um casal, né, das pessoas que não falam mais entre si, apenas por meio da tecnologia. Aqui você tem um outro exemplo que tenta ilustrar como a distração e o excesso de tempo passado dentro das redes sociais prejudicam as nossas vidas. Você tem aí uma manchete que fala de uma mulher que sofreu um acidente após postar no Facebook que estava dirigindo. Aqui você tem como os relacionamentos, aos poucos, estão sendo modificados, influenciados, até mesmo se dissolvendo devido à relação dentro da rede social, né? As pessoas dão mais privilégio à rede social do que às suas próprias relações. Aqui você tem uma crítica social sobre a necessidade de parecer uma coisa, mas não viver esta coisa, né? Então, a rede social, ela está pautada nas aparências, assim como a rede social nos distancia cada vez mais das relações parentais, da família, dos amigos. Então, seria os principais efeitos nocivos que a tecnologia da comunicação e da informação podem gerar na sociedade, tá bom? Agora, vindo aqui para o estudo linguístico dos gêneros digitais, você deve lembrar que isso vai cair na sua prova do Enem, e isso também é cobrado pela Base Nacional Comum Curricular, que é a referência de ensino que nós temos para o ensino médio, tá bom? Então, faz parte da matriz que você vai estudar durante esse ano. Tudo bem. Agora, vamos entender o que é esses gêneros, né? O que são os gêneros textuais e o que são os gêneros digitais, tá bom? Os gêneros textuais, gente, são são formas de textos que têm características peculiares, tudo bem? Então, você vai ter a crônica, você vai ter histórias em quadrinhos, a notícia, esses são gêneros textuais, tudo bem? E o gênero digital é mais um desses gêneros, que são construídos historicamente, que estão atrelados a um contexto específico de uso. Por exemplo, a notícia é atrelada ao contexto do jornal. A crônica é atrelada vem em cadernos de jornais, vem em livros, né? E os gêneros digitais são gêneros atrelados ao mundo virtual, à tecnologia da comunicação e da informação. Então, aqui você tem, ó, os gêneros textuais precisam ser compreendidos como artefatos culturais construídos historicamente pelo ser humano. Sobre esse aspecto, diante do contexto dinâmico da cultura digital, o debate sobre os gêneros são redimensionados para os novos suportes de comunicação, percebendo-se os cyberespaços e os ambientes virtuais de aprendizagem como novos domínios para as relações sociais entre os sujeitos. Então, a gente percebe que essas tecnologias que hoje nós usufruímos, elas são novos espaços de comunicação, e dentro desses espaços, nós temos aqui o advento dos gêneros digitais, tá? Então, olha só, os gêneros digitais, por sua vez,
seriam gêneros textuais que emergem no contexto da tecnologia digital, sobretudo dentro da internet. Os gêneros digitais são aqueles que circulam no meio cibernético e que têm ampla função sociocomunicativa. Então, você sabe que hoje, dentro da internet, aquilo que você posta no Facebook, por exemplo, ou aquilo que você posta no WhatsApp ou qualquer outra rede social, é algo que pode ser visto por várias pessoas ao mesmo tempo. Às vezes é muito difícil você poder voltar atrás sem que alguém tenha visto aquilo que você escreveu ou postou, né? Então, aqui você percebe a ampla função sociocomunicativa desses gêneros. Eles são altamente lidos, altamente disseminados, e às vezes essas informações que aparecem nem são verdadeiras. Os gêneros digitais estão estreitamente relacionados às redes sociais. Isso aqui é um fato, tá, gente? As tecnologias da comunicação e da informação, elas existem hoje primordialmente a partir das redes sociais, tá? Então, todas as redes que você deve estar acostumado a usar, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, né? Todas essas ferramentas digitais, essas redes sociais, elas são a principal maneira pela qual os gêneros digitais se dissemina, tá? É a principal forma, inclusive, de utilização da linguagem, porque hoje em dia nós estamos tão presos a essas tecnologias que nós utilizamos primordialmente a nossa comunicação por meio delas, a linguagem por meio delas, tudo bem? Principalmente agora em que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, né? Então, isso também acaba que nos leva a usar da linguagem presente nesses gêneros textuais. Gente, quais são os principais tipos de texto que nós encontramos dentro das redes sociais, tá bom? O que nós chamaríamos de o texto literário típico da cultura de massa, né? Então, os principais textos propagados dentro das tecnologias da comunicação e da informação. Você tem aqui o textão, né? Você sabe o que é o textão? É aqueles posts de Facebook grandes, aqueles relatos pessoais das pessoas que servem para denunciar, que serve para expor, que serve para brincar, né? Você tem as fanfics, gente. A fanfic, para quem não sabe, são construções literárias a partir de um texto original. Então, é como se o autor ele se apropriasse do cenário, dos personagens, do enredo de uma história já existente, já criada, para criar uma outra história pertencente a esse universo. Então, por exemplo, alguém que queira escrever uma fanfic sobre Harry Potter, então utilizaria de todo o enredo da história, as personagens, né, para a partir dali construir uma nova história, um capítulo, uma crônica, partindo-se, né, dessa história original. Essa é a fanfic, tá? Ela não começa dentro da internet, ela começa antes da internet, e a fanfic, ela se representa como um gênero digital, hoje em dia, porque ela se estabelece principalmente dentro dos blogs e sites, então ela é altamente disseminada dentro da internet. E ela não é somente de livros, como ela começou. Ela pode ser uma fanfic de filme, ela pode ser uma fanfic de séries, de quadrinhos, histórias, videogames, e assim sucessivamente, tá bom? Por fim, gente, você tem o relato pessoal, que é um outro gênero digital, só que ele está atrelado à nossa oralidade, né? Então, você pode lembrar dos podcasts, você pode lembrar dos vídeos no YouTube, você pode lembrar do history do Instagram, que são formas de você se comunicar por meio das tecnologias da comunicação e da informação, mas utilizando desta vez apenas da linguagem oralizada, né? E a linguagem oralizada, gente, é a que vai predominar dentro dessas tecnologias. As pessoas vão escrever, vão passar a escrever como se elas estivessem falando, né? Do jeito que elas falam. Ó, aqui você tem um exemplo de textão, né? É um relato pessoal de uma usuária do Facebook, né? Ela descreve uma situação que aconteceu com ela, ela expõe uma situação. Você tem aqui um site chamado Spirit, que é um site dedicado à produção de fanfics. Existem fanfics de vários gêneros, como terror, suspense,
comédia, romance, e todas essas fanfics são atreladas a histórias originais. Aqui você tem as fanfics de Harry Potter, como eu havia dito anteriormente. Aí, galera, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona a linguagem dentro dos gêneros digitais, como elas são trabalhadas, né? Então, essa linguagem, como eu falei no início da aula, ela está se adaptando às novas tecnologias, justamente porque a linguagem, ela se modifica, ela é heterogênea, ela varia, então ela se adapta, né, aos elementos nos quais ela está inserida. Então, ela vai começar a adotar uma forma peculiar de uso. Olha, aqui você tem, por exemplo, traços típicos da fala. Então, a escrita dentro dessas redes sociais, dentro das outras tecnologias, é primordialmente uma escrita oralizada. Você tem a objetividade, a necessidade de ter uma comunicação mais rápida, né? E essa comunicação mais rápida, ela vai ocorrer a partir de frases mais curtas, mais objetivas. Você vai ter as abreviações, né? Que é o VC, o PQ, o HJ, que é para dizer hoje, né? Então, essas abreviações, elas fazem parte da linguagem digital. E você vai ter o uso tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal para manifestar essas tecnologias da comunicação e da informação, né? Então, por exemplo, é muito comum dentro de um textão ou de uma mensagem de WhatsApp que você utilize um emoticon, né? Isso é linguagem não verbal. Isso é uma forma de representação apenas por meio da imagem. E hoje é muito comum dentro das redes sociais você utilizar muito mais a imagem do que o texto. Ó, aqui você tem outras características atreladas aos recursos linguísticos escolhidos pelos usuários das redes sociais para estabelecer a comunicação. Ó, aqui você tem a redução drástica dos sinais de pontuação, então não existe dentro das redes sociais uma preocupação de escrever seguindo os sinais de pontuação, né? Às vezes só se respeita o básico. Alterações ortográficas, que são aquelas abreviações que eu exemplifiquei para vocês. O excesso delas, inclusive, hoje praticamente a gente só se comunica a partir desse excesso de comunicação, né? E o uso de letras maiúsculas, né? Por exemplo, aquelas risadas que você tem dentro das redes sociais, né? Você quer colocar um kkk lá, grande, um kkk grande, e você faz isso a partir do quê? Você faz isso a partir da tecnologia, né? Você faz isso a partir da caixa alta, quando, por exemplo, aquilo acontece com caps locks. Então, eu quero fazer uma risada mais agressiva, então eu vou colocar em letra maiúscula. Deu para entender, queridos? Sim ou não? Né? Espero que vocês estejam compreendendo, tá bom? A aula, não fiquem bem tranquilos com relação aos aspectos que você não compreenda, que você venha a não compreender, tá? Não tem problema, você pode ficar super à vontade para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Inclusive aqui no meu privado, tudo isso pode aparecer lá para que você utilize devidamente e retire todas as suas dúvidas, tá bom? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula, para que a gente não perca mais tempo, tá? Vamos lá. Então, a gente tem essas principais características atreladas aos gêneros digitais, né? A forma como as pessoas se comunicam dentro da internet. E aqui você tem uma questão do Enem de 2015 que vai trabalhar exatamente sobre esses recursos linguísticos que surgem no ambiente virtual, tá? Então, aqui essa questão ela vai trazer um texto do professor Ataliba de Castilho sobre o uso do internetês. O internetês nada mais é do que o recurso que a gente escolheu para se referir à linguagem da internet. Ataliba de Castilho, professor de língua portuguesa da USP, explica que o internetês é parte da metamorfose natural da língua. Com a internet, a linguagem segue o caminho dos fenômenos da mudança,
como o que ocorreu com você, que se tornou o pronome no ato C. Na verdade, a gente usa o VC, né? Agora, o interneteiro pode ajudar a reduzir os excessos da ortografia, e bem sabemos que são muitos, porque o acento gráfico é tão importante assim para a escrita. Já tivemos no Brasil momentos até mais exacerbados por acentos, e dispensamos muito deles. Como toda palavra é contextualizada pelo falante, podemos dispensar ainda muitos outros. O interneteiro mostra um caminho, pois faz um casamento curioso entre oralidade e escrituralidade. O internetês pode, no futuro, até tornar a comunicação mais eficiente, ou evoluir para um jargão complexo, que, em vez de aproximar as pessoas em menor tempo, estimule o isolamento dos iniciados e a exclusão dos leigos. Para Castilho, no entanto, não será uma forma ortográfica que fará a mudança de que precisamos na língua. Será a internet. O jeito é teclar e esperar para ver. Então, gente, dentro desse texto que você leu junto comigo aqui, ele está falando que o internetês, ele está promovendo mudanças muito significativas na língua portuguesa. E essas mudanças, elas vieram para ficar, né? Inclusive, são mudanças que ajudam a tornar a comunicação mais rápida, mais flexível, né? A internet, ela se torna, como eu posso dizer, ela se torna mais proeminente para que nós possamos trabalhar com o internetês, né? Então, isso faz com que, aos poucos, a maneira como nós nos comuniquemos entre si, ela também se modifique, né? Então, ele traz aqui o enunciado da questão com base nesse texto. Na entrevista, o fragmento O jeito é ter claro e esperar para ver tem por objetivo. Então, aqui ele vai colocar o seguinte, ele quer saber por que, dentro desse texto que a gente acabou de ler, o autor escreveu desta forma que está aqui, ó, o jeito é teclar e esperar para ver, né? E aí a gente vem aqui para as alternativas que podem melhor responder a essa questão. Ele usou essa frase para ilustrar a linguagem de usuários da internet que poderá promover alterações de grafias. Aí você pensa, será que ele usou essa frase para introduzir um exemplo de como o internetês de fato é representado, ó, e que de fato ele pode mudar a forma como nós utilizamos a língua portuguesa em outros espaços? Né? Neste caso, sim, esta seria a alternativa correta. Ele usou desta frase no texto para exemplificar como é o internetês e ilustrar que, aos poucos, ele vai mudar as grafias, né, da língua portuguesa. Gente, então é isso, tá? Aqui é só para descargo de consciência, mas a parte mais importante da nossa aula a gente já trabalhou. Aqui são os interlocutores, ou seja, quem são as pessoas que utilizam os gêneros digitais? Somos nós, né? A população mais jovem, primordialmente. Nós somos as pessoas que escrevemos esses gêneros e, ao mesmo tempo, nós somos as pessoas que lemos esses gêneros, né? Então, ao mesmo tempo que nós somos autores, nós também somos receptores desses textos. Além disso, gente, aqui vocês têm alguns gêneros relacionados ao que o ensino médio quer trabalhar, que é o e-mail, o blog, o currículo web, né, que é uma forma de você fazer um currículo dentro da internet, os GIFs e a Wikipédia, né, que são sites que tentam explicar o significado das coisas. Além disso, você tem as redes sociais, olha, aqui você tem as principais redes sociais do Brasil, tá? Que são utilizadas pelas pessoas e são reflexos da tecnologia da comunicação e da informação. Aqui você tem o meme, que é uma linguagem da internet muito presente. Você tem os GIFs, que é uma outra linguagem da internet. Você tem os tweets da thread, a thread do Twitter, que é também uma representação digital. E você tem uma questão do Enem, que trabalhou o Twitter em 2011, pediu para o aluno fazer uma reflexão sobre o Twitter em 2011, né? Então, aqui ele traz o que é possível dizer em 140 caracteres, né? Hoje o Twitter ele tem 160. O sucesso do Twitter no Brasil é a oportunidade única de compreender a importância da concisão dos gêneros de escrita. Tá vendo só como ele está falando dos gêneros digitais? A máxima menos é mais nunca fez tanto sentido como no caso do microblog Twitter, cuja premissa é dizer algo, não importa o que, em 140 caracteres. Desde que o serviço foi criado, em 2006,
O número de usuários da ferramenta é cada vez maior, assim como a diversidade de usos que se faz dela, do estilo querido diário, a literatura concisa, passando por aforismos, citações, jornalismo, fofoca e um monte de outras coisas. Tudo ganha espaço, um espaço de um tweet. E entender seu sucesso pode indicar um caminho para o aprimoramento de um recurso vital à escrita, a concisão, né? E você sabe que a concisão é uma das características dos gêneros digitais, né? Quanto mais rápida a comunicação, melhor. O Twitter se presta a diversas finalidades, entre elas a comunicação concisa. Por isso, essa rede social, né? Então, aqui você tem, é um recurso elitizado, cujo público precisa dominar a língua padrão. Não faz sentido, você não precisa utilizar a língua padrão dentro das redes sociais. Constitui recurso próprio para a aquisição da modalidade escrita da língua. Também não tem a ver a ideia de adquirir a modalidade escrita. É restrita à divulgação de textos curtos e poucos significativos, e, portanto, é pouco útil. Não é isso que o texto está defendendo, é o contrário, né? Que ele está se tornando cada vez mais útil por trabalhar com a concisão. Interfere negativamente no processo de escrita e acaba por revelar uma cultura pouco reflexiva. Também não é isso que o texto nos leva a interpretar, é o contrário. Por fim, estimula a produção de frases com clareza e objetividade, fatores que potencializam a comunicação interativa e que fazem parte dos gêneros digitais. Tá bom, gente? Por fim, você tem os stickers, como uma forma de unir a linguagem verbal e não verbal para a comunicação. E você tem o hipertexto, gente, já caíram mais de 5 questões no Enem sobre o hipertexto, tá? Que são os sites em que você tem vários links, né? E nesses links você é direcionado a vários outros textos, tudo bem? É mais ou menos assim que o hipertexto gosta de trabalhar. Então, queridos, eu agradeço por você ter ficado até o final, por você ter assistido a essa aula. Eu sei que é difícil, novamente eu quero reiterar isso, porque vocês são guerreiros por estar aqui, né, trabalhando, assistindo às aulas, fazendo os exercícios, e eu espero que nós possamos continuar perseverantes nesse ano, que certamente vai melhorar e nós vamos daqui a pouquinho poder voltar a ter as nossas aulas presenciais, tá? Um abraço.